Quando a gente pensa nessa perspectiva de revitalização, e eu queria trazer um pouco disso para vocês hoje, eu gostaria que vocês pensassem a igreja, eu sei que vocês já entendem isso, é só uma chamada de atenção, pensassem a igreja numa perspectiva sistêmica. Aquilo que nós ouvimos constantemente, Jesus disse, e o apóstolo Paulo trabalhou isso de forma muito linda em 1 Coríntios, que nós somos o corpo de Cristo. Então, pensar a igreja numa visão sistêmica vai nos mostrar que ela, como um organismo vivo, ela possui seus próprios modos e os seus próprios tempos. E se ela possui, como um organismo vivo, os seus tempos e os seus modos, ela precisa de tempos em tempos, ou dado o seu desenvolvimento, passar por tempos de avaliação, recriação, renovação, reinvenção, para que ela não se perca na sua própria essência. A essência, aquele debate que é muito comum na teologia, nas nossas conversas, o que nós precisamos fazer com a essência e com a forma? A essência precisa ser mantida, a forma de realização pode ser variada, mas manter a essência não significa nos perder nessa essência. Como aquele texto que Jesus disse que o discípulo de Jesus é como um escriba, como um pai de família que vai no seu bom depósito para tirar do seu bom depósito os tesouros valiosos que precisam ser ressignificados para aquela realidade e para aquele tempo. Então, pensar a igreja de forma sistêmica, ela talvez seja até uma inovação do ponto de vista de reflexão. Eu vou depois citar o teórico o Ludwig von Bertalanffy, que é o teórico da teoria geral dos sistemas, que é lá da cibernética, que é da engenharia, que é também da psicologia. A psicologia se apropriou disso para criar a ação da terapia familiar, pensando a família como sistema. Mas esse teórico, então, mostra para nós, não é da teologia, né, do campo da reflexão aberta, ele nos mostra que a gente tem que pensar de uma maneira mais sistêmica e não apenas isolada. Nós, às vezes, pensamos de forma muito local. Os teóricos da missão, né, que têm falado sobre as transformações missionais da igreja, até usam hoje um termo glocal, ou seja, nós não podemos pensar localmente, mas glocalmente, ou seja, do local para o global. A nossa visão tem que ser maior, mais ampla, do que apenas o campo da nossa própria visão particular, que muitas vezes é limitada. Uma comunidade de fé pensada de forma sistêmica, é claro, vamos falar de revitalização. Então, o que nos leva a pensar que uma igreja precisa de revitalização, que uma comunidade de fé precisa de revitalização, ou seja, sistematicamente, quando as pessoas deixam de frequentar os seus cultos, sistematicamente, quando as finanças não estão indo bem, sistematicamente, quando não ocorrem conversões, sistematicamente, numa observação generalizada, uma percepção de que este sistema, de alguma forma, está vivenciando um declínio, onde o que impera é o desânimo e a apatia. Comunidades de fé que apresentam essas características precisam de revitalização. Mas nós também precisamos pensar sistematicamente do ponto de vista de que, mesmo em comunidades de fé ou igrejas que estão muito bem, que estão numa curva de crescimento, e nós vamos ver daqui a pouco essa curva, é o que a gente chama de ciclo vital da igreja, nós vamos ver que a igreja que está vivenciando um ciclo vital saudável precisa cuidar para que este ciclo saudável não caia num ciclo de declínio e de perda de relevância, de perca da sua própria essência e do seu próprio ser. Quando ela deixa de fazer a devida diferença no ambiente e no contexto em que ela está inserida. Então, nesse sentido, queridos e queridas, revitalizar é um chamado para que possamos construir uma eclesiologia missional e uma filosofia de ministério transformadora. A igreja tem que ter uma eclesiologia missional, ou seja, ela não pode ser ensimesmada, voltada para si. Mas isso depende muito da filosofia de ministério que nós implantamos. Ou seja, é uma filosofia que faz a igreja viver para si ou para além de si.
É uma filosofia que gera o discipulado como estilo de vida intencional ou como um programa que eu já vi muitos pastores, eu sou superintendente aqui na Quinta Região desde 2014, ou seja, 2014 para agora já são 11 anos, né, que eu sou superintendente aqui, era do outro distrito e agora aqui em Rio Preto. A gente às vezes ouve os pastores falando assim, o bispo mandou implantar o discipulado na igreja. Não, amado, não é isso. Eclesiologia missional, filosofia de ministério transformadora gera discipulado como estilo de vida intencional. Gera a formação e a capacitação continuada da liderança e, sobretudo, o alcance das novas gerações. Uma igreja que não tem um estilo de vida discipulado, de discipulado intencional. Uma igreja que não vive uma capacitação continuada de sua liderança. Ela está perdendo o alcance. E o alcance das novas gerações, nós sabemos, está cada vez mais desafiador nos dias em que nós vivemos. Então, pensando sistematicamente, eu vou falar de forma muito resumida, mas na apostila, no material que eu escrevi para vocês, para partilhar com vocês, tem lá uma citação bibliográfica, se vocês quiserem depois se aprofundar, vale a pena. Então, Ludwig von Bertalanffy, ele é considerado o criador da teoria geral dos sistemas. E o que significa isso? Ele analisa como os sistemas, independente de sua natureza, interagem entre si com o ambiente. Ou seja, a relação da parte com o todo interfere na sua identidade. A relação do todo com a sua parte também influencia na sua identidade, ou seja, nós não existimos isoladamente. A igreja não existe isoladamente. Jesus disse isso de forma muito clara, não é? Em João 17, Jesus disse, eu não peço que o Senhor os tire do mundo, mas que o Senhor os livre do mal. Ou seja, a igreja não existe isolada do mundo. A igreja não pode ser um gueto, aquela expressão que é muito comum, a igreja não pode construir muros, a igreja precisa construir pontes, a igreja precisa ser comunicativa. Vemos isso, essa construção de vínculos, essa construção de uma realidade que traz valor e entendimento social, quando Paulo, se eu não me engano, em Atos 17, vai fazer o seu discurso no Areópago, e ali ele faz menção ao quê? Ao Deus desconhecido. Então, ele cria uma ponte cultural com as pessoas que ali estão, e assim aquelas pessoas o ouvem, o escutam. Depois ele chama ele de tagarela, aquela história que a gente conhece, depois a gente ouve. Quando ele começa a falar da ressurreição, é como se ele estivesse dizendo assim, você estava indo muito bem, mas outro dia a gente ouve sobre a ressurreição. Mas ele construiu uma ponte cultural importantíssima, e isso é a visão sistêmica, não isolada. Uma visão que revela o alcance da nossa ação como igreja, da nossa ação como indivíduo, da nossa ação como igreja, da nossa ação implantando o reino de Deus sobre a face da terra. Bom, aliás, antes de eu entrar aqui nos princípios, deixa eu trabalhar uma outra questão. Tem um outro autor, eu quero trabalhar, então, implantar o ciclo vital, com essa ideia da teoria geral dos sistemas. E eu quero apresentar para vocês um outro pensador chamado George Bullard. Ele já é um teólogo. Eu não encontrei o livro dele em língua portuguesa. Encontrei em espanhol e tem uma versão em inglês que é Pursuing the Full Kingdom Potential of Your Congregation, que é uma tradução bem ruinzinha, né? Perseguindo todo o potencial da sua igreja ou da sua congregação. E esse George Bullard, ele trabalha o que ele chama de princípios organizacionais de uma comunidade de fé. Na visão do George Bullard, uma igreja no seu ciclo vital, ela vai passar por 4 princípios organizacionais. O primeiro princípio organizacional é a visão. O que é a visão? É a forma como a igreja entende o seu chamado divino. É o discernimento do propósito estratégico de uma igreja, de uma comunidade de fé. A visão vai gerar relacionamentos. E relacionamentos são os grupos que compõem a igreja. Esse autor, nesse livro, ele defende que existem pelo menos 3 grupos principais dentro de uma comunidade de fé. Os grupos que ele chama de pessoas de influência, que são compostas pela equipe pastoral,
e o que ele chama de pessoas de paixão e as pessoas que lideram por posição. Pessoas que amam a Jesus, pessoas que amam a igreja, pessoas que entendem o seu chamado. Então, essas pessoas lideram por paixão. E aqueles que, além da paixão, lideram pela posição que ocupam, pelo cargo que lhes foi confiado, pela forma de trabalho que estabelecem na comunidade de fé. Ele também fala, é claro, que toda congregação é composta pelas pessoas que integram o corpo, pessoas que têm compromisso, e pela multidão. A gente podia traduzir isso no princípio de discipular dizendo dos três grupos básicos: os discípulos, os seguidores ocasionais e a multidão. Então ele trabalha isso, ou seja, mas toda igreja, toda a comunidade de fé desenvolve relacionamentos, pelo menos nesses três níveis. Ele acrescenta que os princípios organizacionais dessa igreja vão, com o tempo, formar os programas ou os ministérios. Isso aqui é muito comum para nós, né? O programa Dons e Ministérios, aquilo que nós fazemos nas nossas ações, são as atividades regulares da igreja, que nós, no metodismo, chamamos a vida de piedade e as obras de misericórdia. Na vida de piedade, oração, jejum, participação nos sacramentos, participação no culto, a vida, as obras de misericórdia, que é a sua ação social para com o mundo, a santidade social que se revela com o mundo. Então, a gente lembra celebrações de culto, programas de contínuos da igreja, como escola dominical, acampamentos, células, grupos pequenos, na tradição do metodismo histórico, né, as bands, as classes, as sociedades, enfim, são os nossos programas. E toda a comunidade de fé, toda a igreja, no seu princípio organizacional, vai vivenciar o período ou o momento de uma organização administrativa. E aí, aquela questão que o pessoal trabalha muito bem lá no livro A Treliça e a Videira, os autores, né, o Colin Marshall e o Tom Paine, trabalham falando da treliça, né, a estrutura que precisa servir a videira, que são as pessoas, ou seja, a estrutura a serviço da missão. A estrutura não pode dominar a treliça, porque senão ela sufoca a treliça e a treliça morre, que é a videira, que são as vidas, né? Então, a administração serve a igreja, não controla a igreja. A administração facilita que uma igreja saudável possa implementar a sua visão, estabelecer relacionamentos, gerar programas para que a igreja possa vivenciar o seu ciclo vital. Bom, o que é o ciclo vital da igreja, então? Pegando a ideia da igreja sistêmica e princípios organizacionais. Coisa muito simples, gente. Não tem nada além do que vocês já sabem, é só uma organização de pensamentos. Toda a comunidade de fé, pensando de uma igreja nova. Primeira coisa que uma igreja nova precisa ter é visão, e no seu nascimento, ou seja, uma igreja que está nascendo. Então, o ciclo vital, nascimento, a infância da igreja, comparando com a vida humana, a infância. Numa igreja saudável, essa igreja nova vai ceder da infância para aquilo que a gente chama de adolescência. Essa igreja saudável vai alcançar a maturidade. E esse autor, George Buller, ele defende que isso vai de 25 a 30 anos. Desde o nascimento da igreja ao seu ciclo de maturidade. Vai alcançar, chegar, né? Então, algumas igrejas um pouco menos, mas num prazo de até 30 anos. Mas se essa igreja não cuidar, ela vai começar a viver um ciclo de decadência. Então, ela vai passar, então, a ser uma igreja em declínio. Uma igreja em declínio vai envelhecer as suas estruturas, vai envelhecer os seus programas, vai deixar de ser relevante, vai envelhecer também os seus membros. Lembra que eu disse? Não alcança as novas gerações. E nada contra. O Brasil, daqui a 10 anos, talvez nem isso, será um país de maioria de idosos e não de jovens. Então, nós vamos ter muitas cabecinhas brancas nas igrejas. Mas, ainda assim, precisamos pensar nas novas gerações. A igreja que se renova sistematicamente, ou sistemicamente. Uma igreja que está morrendo, ela vai viver a fase da sua velhice e, infelizmente, a fase da morte. Bom, vamos trabalhar ciclo vital e princípios organizacionais de forma mais clara, para a gente depois abrir e conversar um pouco. Uma igreja nova, então, uma igreja que está nascendo, a base da sua ação é a visão. E a visão é como ela pensa estrategicamente, a sua inserção na sociedade, a sua forma de alcançar vidas,
a estratégia que ela tem para alcançar a comunidade, é o discernimento da sua identidade e do seu chamado divino. É visão. Toda igreja nova tem visão, gente, senão ela não alcança ninguém. Seja uma igreja de bairro, seja uma igreja de centro, seja uma célula, um pequeno grupo. Se não tem uma visão de alcance, não está nascendo algo novo. Agora, se está nascendo algo novo, tem visão. Essa igreja nova, claro, ela vai se organizar. E ela vai passar a viver aquilo lá no ciclo vital, com o princípio organizacional, 2 momentos. Se ela tem visão, pensamento estratégico e entendimento do seu chamado, ela vai gerar relacionamentos, ela vai ganhar vidas. Então, toda igreja nova é muito forte na visão e em relacionamentos. Pessoas estão chegando. Não é o que acontece lá em Atos 3, Atos 2, quase 3 mil, Atos 3, Atos 4, já eram 5 mil, e depois se perde a conta, porque a igreja foi crescendo, não é? A igreja foi avançando em visão e em relacionamentos. Agora, essa igreja nova, ela é clara, ela vai se tornar uma igreja saudável e ela vai passar a viver a sua adolescência. Na adolescência, a gente acrescenta, além da visão e dos relacionamentos, bons programas. Ela precisa ter escola dominical, curso de casais, Ministério da Música, Ministério de Ação Social, os nomes que cada igreja dá para as várias ações que nós temos. Ela vai começar a desenvolver programas, trabalho, cidades que têm esse dilema, né? Trabalho com moradores de rua, e aí... Então, são os trabalhos que a gente passa a realizar de forma plena, integral, ou seja, os programas que nós desenvolvemos. Gente, isso é lindo, isso é poderoso, isso é precioso. Uma igreja que alcança a sua maturidade, ela tem visão em programas, tem que ter visão de organização de programas, ela tem relacionamentos e uma boa administração. 30 anos, gente. É o tempo que o George Bullard coloca para esse processo. É claro que pode se dar antes, ok? Pode acontecer antes. Talvez em 15 anos a igreja consiga isso, uma boa igreja. Então, em algum momento, houve uma falha, houve uma quebra de cadência, ou essa igreja não aproveitou o momento e entrou em declínio. Ela começou a envelhecer as suas estruturas. E quando a gente começa a envelhecer, a gente fica mais chato, né? A gente começa a perder os relacionamentos. A gente deixa de ser relevante, deixa de alcançar vidas, e aí a gente perde a visão, porque a gente quer cuidar do nosso grupo, né? Vamos cuidar de nós aqui, porque a gente não pode perder ninguém, e aí a gente perde a visão de continuar alcançando. Mas a igreja em declínio, ela vai viver a sua velhice, e aí ela vai perder também os relacionamentos, porque eu repito o que eu disse, a gente fica chato, e aí a gente vai ficando difícil de relacionamento, aí a igreja começa a cuidar o quê? Vamos fazer bons programas. A gente entra naquele engano de pensar assim, é só abrir as portas do templo que as pessoas vão chegar. Não, 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 não. Ou vamos fazer um muro bonito, vamos colocar uma faixa para as pessoas virem, vamos colocar a carro de som, vamos investir nas redes sociais, vamos fazer vários anúncios. Não, gente. Bons programas são necessários, mas o programa por si mesmo, a gente cria consumidor de religião, e vocês sabem que o consumo de religião hoje ele é cruel, porque é a mesma ideia da lógica de um cliente de uma loja. Se ele é bem atendido, ele volta. Se o preço está legal, ele volta. Mas você já viu você talvez já tenha feito isso, né? Você quer muito negócio, mas aí você fala para a vendedora ou para o vendedor assim, olha, eu vou ver, depois eu volto aqui. Quem sabe depois eu volto. E nunca volta. Então a igreja começa a morrer. E aí o último estágio, né, da morte de uma igreja é quando ela só tem administração. E aí ela começa a cuidar só do prédio. Vamos pintar a parede. Aí essa modinha que a gente vê hoje, eu não tenho nada contra, tá? Já deixo aqui a minha ressalva, mas pintar a parede de altar, gente, se não tiver num processo de revitalização sistêmica, não vai mudar nada. Colocar luzes lá, enfim, fazer um monte de coisinha. Não, não. A gente começa só a cuidar de prédio. Volto lá na trelice videira. A gente continua só cuidando da trelice. Vamos reformar os bancos, vamos pintar a parede, vamos melhorar. Tem que fazer isso, pelo amor de Deus, eu não sou contra isso, misericórdia, mas não pode ser apenas isso.
Eu estive lá em Angola, você já deve ter visto essas imagens que sempre rodam na internet. A gente visitou uma escola que não tem salas, e eles atendem entre 50 e 80 crianças que têm aulas debaixo das árvores, sem nenhuma estrutura de construída. Mas aqueles meninos e meninas estão sendo alfabetizados ali. Então, quando a gente começa a só cuidar de prédio, é porque a igreja está morrendo, a igreja está se perdendo. Vou só avançar mais um pouquinho no conteúdo e vou abrir para a gente conversar um pouco. Uma pesquisa dos Estados Unidos, um livro muito bom que eu recomendo para vocês, chamado em inglês é Hero Maker, o criador de heróis, o fazedor de heróis. Tem em português também, dos autores o Dave Ferguson e o Warren Bird. Eles apresentam nesse livro, é muito bom, pastores, vale a pena. Se eu tiver em PDF, eu compartilho com vocês, mas se vocês quiserem comprá-lo, é um livro muito bom. Eu tenho ele em português também. É que eu participei do lançamento dele com o autor em 2020, aí foi muito bacana, uma experiência linda. E nesse livro, esses autores trabalham uma pesquisa, entre vários dados, né? Estou trazendo apenas uma página, uma vírgula do que é o livro. Eles trabalham uma ideia do níveis de desenvolvimento da igreja. E eles dão a seguinte definição, pensando a partir dos Estados Unidos, tá bom? Mas para a gente tentar refletir com a nossa realidade. Então, eles dizem que lá nos Estados Unidos existem igrejas que estão vivendo declínio não precisa explicar, igrejas que estão fechando, morrendo, se perdendo. Igrejas que estão em expansão, mas é aquela expansão aritmética, você ganha 2 e perde 2. Ou seja, na verdade, mantém-se, né? Igrejas que eles defendem ou definem como igrejas que estão vivendo um crescimento. Mas é aquele crescimento ainda. Você ganha 10 e perde 5. Então, você cresceu um pouquinho, mas a realidade geral ela não foi mudada. Segundo as estatísticas, 80% das igrejas americanas são o que eles chamam de igrejas de nível 1 ou nível 2. 80%. Altíssimo, né? Esse dado que eles apresentam. 16% das igrejas americanas são igrejas em crescimento. 16%. Olha o nível, assim, olha. Aqui nós estamos falando, então, de um universo. É claro, tem a margem de erro, enfim, mas pensando que aqui nós estamos falando de 96% das igrejas americanas. Pode ser que a nossa realidade brasileira não seja tão diferente. Até porque o censo do IBGE apresentou um dado para nós que esperava-se que agora nós iríamos superar o catolicismo em número real de membros. O crescimento evangélico continua, mas muito aquém do que foi nas décadas passadas. Se eu não me engano, eu devia ter anotado isso aqui para não falar nenhum número equivocado, mas o IBGE apresentou que nós somos 26,9% da população do Brasil. Esperava-se que em 2030, pela projeção do censo anterior, o Brasil seria um país evangélico, de maioria evangélica. Agora o IBGE já deu esse dado para 2050. Os evangélicos, a igreja protestante vai continuar crescendo, mas não em 2030. Mas em 2050, nós seremos, de acordo com as estatísticas deles, um país de maioria evangélica. Bom, o que ocorreu? Provavelmente, aqui a gente tem que falar em hipótese, provavelmente o que ocorreu foi exatamente isso. Igrejas que estão em declínio no Brasil, e a nossa metodista é talvez uma boa parcela das igrejas locais, de todas as regiões. A gente, infelizmente, tem em todas as regiões igrejas metodistas que estão em declínio. Em todas as regiões existem igrejas que estão em expansão. Em todas as regiões, glória a Jesus, nós temos igrejas que, mesmo que não seja aquele crescimento exponencial, mas elas estão crescendo. Agora, deixa eu terminar a informação deles, para a gente pensar também na nossa realidade. Eles apresentam, então, que nos Estados Unidos existem igrejas de nível 4, que eles chamam de igrejas reprodutoras. O que são igrejas reprodutoras? Igrejas que abrem suas congregações, igrejas missionais, igrejas missionárias. Então, é a igreja que, vou citar aqui a minha realidade. São José do Rio Preto abre uma igreja numa cidade chamada Badibacite, aqui da região metropolitana de Rio Preto.
abre uma igreja na região, numa cidade chamada Cedral, numa cidade chamada Guapiaçu, numa cidade chamada Mirassol, todas cidades aqui do entorno. Enfim, então igrejas que estão fazendo a missão, além de igrejas que se reproduzem na própria cidade. Então, a minha igreja aqui abre uma igreja, uma congregação no bairro Eldorado, no bairro Jardim Aeroporto, no bairro da Vila Anchieta, no centro aqui já estamos, mas lá na região da Zona Sul, da região da Zona Oeste. Então, é uma igreja que também se expande dentro da cidade. É o que ele chama de igrejas reprodutoras. E as igrejas de nível 5, que ele chama de igrejas multiplicadoras ou igrejas que estão vivendo multiplicação. E aí, qual que é a diferença entre uma igreja reprodutora e uma igreja multiplicadora? Igrejas multiplicadoras são igrejas que geram filhos e filhas, mas esses filhos e filhas passam o seu DNA adiante. Ou seja, a mãe, vou citar os nomes que eu citei aqui agora há pouco do meu exemplo, aqui das cidades do meu entorno, para não falar nenhuma cidade equivocada da região do Nordeste. Então, São José do Rio Preto, Central, abriu uma igreja em Mirassol. A igreja filha de Mirassol abriu uma igreja na outra cidade chamada Cedral. A igreja mãe gerou Mirassol, a igreja filha gerou Cedral, a igreja filha gerou uma igreja numa outra cidade chamada Badibacite. Então, nós já estamos na terceira geração. A igreja de Badibacite gerou uma igreja numa cidade chamada Olímpia, quinta geração. Então, é uma igreja que tem gerações a partir da sua que já estão pelo menos na quinta geração, ou seja, uma igreja sistematicamente passando o seu DNA adiante em igrejas que continuam se reproduzindo e multiplicando como estilo de vida de discipulado intencional, formação de lideranças e alcance de novas gerações. Igrejas de autogoverno, de autossustento, igrejas de autoproclamação, falando bem no contexto daquilo que nós entendemos como igreja metodista. Segundo os autores, lá nos Estados Unidos são 4% das igrejas.